Oi, gente, tudo bem? Mais um dia, mais um vídeo que eu vou gravar para vocês, né? A aula de hoje vamos falar de imunoglobulinas e anticorpos. Às vezes vocês vão perceber durante a aula que às vezes eu falo imunoglobulina e às vezes eu falo anticorpo. Entendam que é a mesma coisa, né? E aí fica sempre aquela dúvida, né, que as pessoas têm do que são os anticorpos, né? Vem se falando tanto agora de anticorpos na televisão por conta do coronavírus, vem falando de IgG, de IgM, e as pessoas não sabem o que é. E os estudantes de imunologia só vêm descobrir realmente o que é uma molécula de anticorpo, a imunoglobulina, depois que tem a aula de imunoglobulina de anticorpo. E hoje teremos essa aula. Eu já tenho essa aula gravada aqui no canal, só que, como eu falei antes, né? Essas aulas eu comecei a gravar para os meus alunos da graduação em 2020, que foi quando começou a pandemia de coronavírus. E aí eu acabei usando as aulas que eu tinha, então eram aulas que tinham algumas figuras de livros. E agora, como eu estou postando no YouTube também essas aulas, eu quis colocar figuras que eu mesmo elaborei aqui pelo PowerPoint e outros recursos, para não ficar usando figuras de livros, né? E por isso que eu estou gravando essa aula nova e também ela está um pouquinho mais completa do que a anterior. Então eu acho que está um pouco mais organizada, está um pouco mais bonitinha essa aula aqui de anticorpos, de imunoglobulina. Bom, mas para a gente começar bem, né? O que é o anticorpo, né? Quando a gente fala de anticorpo, as pessoas ficam pensando, o que será que é um anticorpo? Todo mundo, eu acho que vocês esperam que seja uma molécula. E sim, vocês estão certos. O anticorpo, a imunoglobulina, é uma molécula. Mas que tipo de molécula que é o anticorpo? O anticorpo é uma proteína, né? Se é uma proteína, ele é construído dentro de uma célula. Então, eu vou ter uma célula específica que vai produzir esse anticorpo. Então, a informação de como montar esse anticorpo está contido onde? Está contido nos genes, né? Então, a fita de DNA, nós sabemos que trechos da fita de DNA são genes e esses genes são responsáveis pela síntese do RNA mensageiro. Esse mensageiro, então, vai para o citoplasma da célula, encontra os ribossomos e lá os ribossomos vão captando os aminoácidos presentes, né, via RNA transportador e vai montando aquela proteína que, no caso, no nosso exemplo, é o anticorpo. E aí essa célula então passa a produzir esses anticorpos e secretar esses anticorpos. Então, essa introdução foi mais para deixar claro que anticorpos são proteínas. E se são proteínas, eles são construídos no interior de células do mesmo jeito como se faz qualquer outra proteína. Os ribossomos que montam, que juntam ali os aminoácidos e montam então a proteína. Tá bom? Inicialmente nessas aulas novas que eu estou gravando, eu estou deixando o meu rosto sendo gravado aqui para que vocês me conheçam, né? Eu sou o professor Rony, já dou aula há mais de 20 anos e de imunologia, não só de imunologia, mas principalmente de imunologia. E hoje a gente vai gravar essa aulinha de anticorpos, tá bem? Eu vou voltar só no programa para desabilitar a gravação do meu rosto, porque, como eu sempre falo nas aulas, o importante não é a cara do professor, né? O importante é que vocês aprendam conteúdo de imunologia. Então eu vou voltar agora no programa só para desabilitar a gravação do meu rosto e a gente voltar aqui nos slides. É coisa de segundos. Então, aqui, desativar e voltamos aqui. Bom, então, deixa eu só pegar uma caneta aqui já, né, para a gente começar a trabalhar, não é verdade? Bom, então, aulas de hoje, imunoglobulinas. Passando esse primeiro slide, o que a gente observa aqui, né? Eu observo que eu tenho um vaso sanguíneo, que é esse que está desenhado grandão aqui, ó. E nesse vaso sanguíneo, para mostrar o quê? Que dentro dele eu encontro várias células e essas células são células sanguíneas. Então eu tenho lá, por exemplo, aqui as hemácias, né? Ó, algumas hemácias aqui. Estão lá tão bonitinhas, mas a gente entende que é hemácia. Tem outras células também na corrente sanguínea, que são os glóbulos brancos. E além das células, né, que são as células, os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos, eu também tenho várias moléculas, várias proteínas. E dentre essas proteínas eu encontro justamente as imunoglobulinas, que eu também posso chamar de anticorpo. Então eu tenho aqui, ó, uma imunoglobulina, outra aqui, ó, eu desenhei várias. Aqui está um IgM, ó, uma imunoglobulina aqui é pentamérica, outro anticorpo aqui, tá bom? Então aqui, quando a gente fala aqui em cima, ó, que imunoglobulinas, elas são proteínas circulantes, isso significa o quê? Que são proteínas que estão na minha circulação sanguínea, principalmente. Elas são os meus humores corporais, os líquidos corporais, mas principalmente na corrente sanguínea nós encontramos
essas proteínas. E quando falamos de circulantes, né, que a imunoglobulina vai fazer que nem uma bailarina e ficar dando pirueta. Não é esse tipo de circulação que ela faz, né, de giro. Então, o que ela faz é circular na nossa corrente sanguínea por todo o nosso sistema. Bom, o que mais a gente pode falar de anticorpo, né? Que elas são produzidas em resposta à exposição a determinados antígenos. Então, quando temos contato com antígenos estranhos, é muito esperável e bom que as nossas células produzam esses anticorpos, essas imunoglobulinas contra esses antígenos estranhos. E que não haja, por exemplo, produção de anticorpo contra antígenos próprios, como a gente vê nesse último item aqui, ó. Então, os antígenos próprios, o que são, né, Pro? Então, os antígenos próprios são as nossas próprias moléculas, as nossas próprias células, os nossos próprios tecidos. Então, quando você desenvolve uma doença autoimunológica, essa doença autoimunológica, muitas das vezes, você vai ter a produção de autoanticorpos, que são anticorpos contra você mesmo, contra os seus tecidos, células, moléculas, e a partir daí vão gerar sinais e sintomas característicos daquela doença, que no caso é a doença autoimune. E aí nós temos uma lista muito grande de doenças autoimunes. Mas aqui, essa pequena introdução foi justamente para mostrar que, quando falamos de anticorpos, os anticorpos são o quê? Já falei antes. São proteínas que ficam na circulação, principalmente na circulação sanguínea, mas nós encontramos essas proteínas também, por exemplo, no trato, no trato intestinal. É interessante que essas proteínas sejam produzidas quando você é exposto a algum antígeno estranho, que é um antígeno não próprio, e quando você tem formação dessas proteínas contra você mesmo, anticorpos que vão contra os seus tecidos, suas moléculas, suas células, esses anticorpos são chamados então de autoanticorpos e muito provavelmente eles vão gerar algum tipo de doença, que são as doenças autoimunológicas. Bom, gente, nada como começar uma aula, né? Perguntando assim: qual célula então produz esses anticorpos? Qual célula produz as imunoglobulinas? Então, como eu falei, né, a informação de como fazer um anticorpo está contida na nossa fita de DNA, porque o anticorpo é uma proteína. E qual célula faz isso? As células que produzem as imunoglobulinas são as células B, que eu também posso chamar de linfócitos B. E essas células, quando elas sintetizam essas proteínas, essas imunoglobulinas logo de cara, elas não secretam isso. Então, a célula B ela é formada lá na medula óssea, não é isso? Como a gente já sabe. Então, quando essa célula está em formação na medula óssea, ela já começa a expressar as cadeias de imunoglobulina que ela vai sintetizar. E lá na medula óssea, ela produz esse anticorpo, essa imunoglobulina, e não secreta, ou seja, não joga para fora dela. Ela vai ancorando essa molécula, esse anticorpo, na membrana plasmática da célula. Então, já que é uma proteína, isso acaba constituindo a membrana plasmática da célula. A membrana plasmática das células não são feitas de lipídios e proteínas? Lembram disso? Provavelmente sim, né, gente? Vocês devem lembrar disso. Então, quando a gente fala de anticorpo de membrana, nada mais é do que uma proteína a mais que está ali na superfície das células B. E só nas células B, Pro? Sim, gente, só nas células B, porque são as células que são as únicas no nosso organismo fisiológico aqui que produzem os anticorpos. E essas células B, então, que elas produzem quando estão na medula óssea e saindo da medula óssea, elas já produzem imunoglobulinas, já produzem anticorpos? Sim, elas já produzem, mas elas secretam e a produção é muito grande? Não. Elas produzem uma quantidade muito pequena de anticorpos e esses anticorpos que são produzidos vão compor, então, aqui essas proteínas da membrana plasmática da célula B. Só depois que essa célula entra em contato com o seu antígeno, aí ela passa por um processo de diferenciação e essa célula então se diferencia num plasmócito e esse plasmócito então vai produzir e secretar uma quantidade muito grande de anticorpo. E aí esse anticorpo vai ter a função de ligar os micro-organismos, fazer o processo de opsonização, certo? Por isso que, inicialmente, a célula B virgem, que é aquela célula B que não entrou em contato com o seu antígeno ainda, também podemos chamar essa célula de célula B naive, que não encontrou o seu antígeno, quando ela sofre ativação, após ativação, após exposição ao seu antígeno,
ela liga ali ao epítopo do antígeno. Essa célula, então, se diferencia em um plasmócito e vai produzir grandes quantidades de anticorpos. É assim, quando a gente fala de produzir anticorpo pelo plasmócito, isso aqui é uma aula a mais, tá, gente? Tudo isso aqui, ó, de como a célula B recebe o antígeno para ela se diferenciar até virar um plasmócito, isso aí é uma aula que tem aqui no canal, inclusive, chama Resposta Imune Humoral, que eu falo justamente de como ativa a célula B até a sua diferenciação total em plasmócito, secretor de imunoglobulina, de anticorpo. Então vai uma aula longa, inclusive, e é muito interessante, é uma aula muito legal. Eu gosto muito dessa aula. Bom, deixa eu beber uma água. Bom, meu povo, então, né, já que estamos falando de células B, né, como é que funciona, então, essa produção de anticorpo lá na medula óssea? Esse slide, por exemplo, olha o título do slide: Expressão de imunoglobulinas durante a maturação do linfócito B. Sabemos que na medula óssea é o local de geração de todos os glóbulos brancos, não é isso? Todos os glóbulos brancos e glóbulos vermelhos também são formados na medula óssea. E dentre os glóbulos brancos, que são os leucócitos, temos a formação também das células B, que são geradas lá por meio de uma célula-tronco, que dá origem a todas as células, e vai tendo os passos de diferenciação. Tem uma aula, inclusive, aqui que é Introdução à Imunologia, que eu falo em mais detalhes como é que tudo isso funciona, que tudo começa com a célula-tronco hematopoética. Bom, mas aqui o que a gente observa nesse slide para a gente começar a entender como é que vai ser esse processo de expressão de imunoglobulina durante a maturação do linfócito B. Então aqui, gente, estou vendo aqui que eu coloquei, ó, estágio de maturação. E aqui embaixo eu coloquei padrão de imunoglobulinas. Melhor, padrão de produção de imunoglobulinas. Então aqui vão aparecer algumas células, aqui vai aparecer o estágio de maturação que ela se encontra, que essas células se encontram, e aqui o padrão de produção de anticorpo. Como é que está produzindo? Se está produzindo, qual tipo de anticorpo. Ah, aliás, a gente vai ver hoje também que os anticorpos eles têm 5 tipos, que muito provavelmente vocês já ouviram falar na televisão por conta da pandemia de coronavírus. Certeza que vocês já ouviram falar de IgM e de IgG. São 2 tipos das imunoglobulinas que existem. Mas além da IgM e da IgG, existe também a IgD, a IgE e a IgA. Então são 5 tipos de imunoglobulina. E daqui a pouco, um pouco mais para frente, eu vou explicar quais são as diferenças entre esses anticorpos e por que são diferentes. Aguentem aí que já já a gente trata desse assunto. Mas agora eu comecei falando desses anticorpos, né, que eu tenho lá desses 5 tipos, IgM, IgD, IgG, IgE e IgA, porque agora no processo de maturação do linfócito B, da célula B, nós vamos ver que essa célula na medula óssea, ela começa a produzir, a primeira imunoglobulina que a célula B começa a produzir, ali no seu processo de maturação, é a IgM. Então, por isso que eu já comecei a falar desses tipos de anticorpos, ou melhor, isótipos de imunoglobulinas, que são esses que eu acabei de falar: IgM, IgD, IgG, IgE e IgA. Beleza? Mas vamos aqui, eu vou clicando e como o slide está animado, vão aparecendo aqui as imagens e o que a gente tem que falar. Bom, então tudo começa na medula óssea, como eu falei antes, por meio de uma célula-tronco. Então essa célula-tronco é uma célula-tronco hematopoética, pluripotente, com potencial de se diferenciar em todas as outras células que são os glóbulos brancos, todos os leucócitos. Inicialmente, a primeira maturação, a primeira diferenciação que essa célula aqui faz, lembre que as células fazem processos de diferenciação e vão ficando diferentes. Não posso usar a palavra transformação, tá bom? Não posso falar assim, essa célula tronco hematopoética aqui se transformou num progenitor linfóide. Não. Essa palavra transformação eu uso muito em biologia celular para falar que quando uma célula comum ela virou um câncer, por exemplo, um melanócito, né, que é uma célula da pele que dá cor para a nossa pele, quando ela se transforma num tumor, ela vira um melanoma. Aí eu posso usar a palavra transformação. Melanócito se transformou no melanoma. Agora, quando eu estou falando dos eventos fisiológicos normais, que uma célula-tronco virou uma outra coisa, virou, por exemplo, um progenitor linfóide ou um progenitor mieloide, eu não falo que a célula transformou. Eu falo que a célula passou por um processo de diferenciação.
E faz toda a diferença você saber a nomenclatura certa. Se está passando por uma entrevista de emprego, por exemplo, comigo, eu vou falar, o cara tá falando de transformação, estudou aonde esse cara? Né? Então tenhamos a consciência de falar corretamente nós da área da saúde. Mas, bom, vamos voltando aqui. Então tudo começa ali com a célula-tronco hematopoética pluripotente que está encontrada, se encontra na medula óssea, dentro dos nossos ossos. Então, nesse estágio de maturação, essa célula produz algum tipo de imunoglobulina? Não, né, gente? Porque é uma célula-tronco, ela vai dar origem a todas as células. Então, ela não tem nenhum tipo de imunoglobulina sendo produzida aí. A primeira diferenciação que essa célula faz vai ser a diferenciação linfóide. E é linfóide ou mieloide. Então, ela se diferenciando para linfóide, esse progenitor linfóide vai dar origem aos linfócitos. Os linfócitos B, os linfócitos T, os linfócitos inatos, aqueles que estão lá nos tecidos, os linfócitos natural killer, que são os linfócitos NK. Ou seja, quando esse progenitor linfóide está pronto, ele se diferencia em que depois? Qual que é a sequência para aparecer as células B? Se vocês querem saber os detalhes de processo de diferenciação, assistam a aula aqui no canal, que é a aula que é de introdução à imunologia. Lá eu falo tintim por tintim como funciona esse processo de diferenciação, desde a célula tronco hematopoética até todos os leucócitos. Então, qual que é a primeira diferenciação, né? Dessa célula tronco, então eu tenho um progenitor linfóide, e do progenitor linfóide que está aqui na seta, né? Eu tenho a célula que é chamada de célula pré-B, ou seja, ela não é uma célula B ainda, mas ela está querendo ser. Então ela é uma célula pré-B. E dentro dessa célula, se observar, ó, dentro dela, eu já começo a expressar, né, já começo a fazer a síntese da cadeia pesada de imunoglobulina. A gente vai ver que a imunoglobulina, logo daqui a alguns slides, ela tem uma cadeia leve e uma cadeia pesada. Aguentem aí que já virá essa explicação. Tá bom? E essa cadeia pesada é a cadeia pesada da IgM, porque a IgM é a primeira imunoglobulina que a célula B sabe fazer, que ela constrói. Beleza? Então é a IgM. Então a gente fala que ela faz uma cadeia Mi. Então a gente usa o alfabeto grego para designar essas imunoglobulinas. Então, por exemplo, para IgM é a cadeia Mi, para IgD é a cadeia delta, para IgG a gama, para IgE é a cadeia epsilon e para IgA a alfa. Então tudo isso é do alfabeto grego. É só uma designação. Também não é tão importante assim essa informação, mas já que apareceu aqui, né? Vamos falar um pouquinho dela. Bom, e qual que é o próximo passo de maturação desse linfócito B lá na medula óssea? Então ela vai virar uma célula B imatura, né, que ela está passando pelo processo de diferenciação, e nesta fase de B imatura, essa célula B já tem a sua imunoglobulina pronta, né, a sua IgM pronta, e está na membrana da célula. Aqui, ó, se a gente olha aqui, ó, na célula pré-B, ela já começa a espessar as cadeias, mas não está a imunoglobulina pronta ainda, não está o anticorpo pronto ainda, porque a célula é uma célula pré-célula B. Aqui, como ela já deu um passo a mais, ela é uma célula B imatura e ela já expressa em sua membrana plasmática a molécula IgM de membrana, que vai servir posteriormente como um receptor de célula B. É um receptor que vai receber os antígenos para que essa célula B então se ative. Bom, mas vamos ver aqui qual que é a continuação. Na sequência de célula B imatura, essa célula passa mais um passo de diferenciação e de maturação. Essa célula então vai ser chamada de célula B madura. E quando essa célula B é a célula B madura, ela já tem na sua membrana plasmática, além da IgM, que foi a primeira que ela sintetizou, ela também expressa a IgD, que é a segunda imunoglobulina, então, que essas células B produzem. E essa IgD, assim como a IgM, ela vai ser um receptor de membrana de célula B. Daí, essa célula está pronta, né? A célula B está madura, porém, ela ainda é virgem, que eu posso chamar também de naive. Então, a célula B virgem é uma célula que está pronta, ela está madura, ela vai sair da medula óssea já, mas ela só vai deixar de ser virgem quando ela encontrar o seu antígeno
estranho, ligar ao seu epítopo e aí ela vai se ativar. Então, ela sendo ativada, sofrendo o processo de ativação pela presença do antígeno estranho, essa célula B, então, ela faz a troca do isótipo dela, faz uma maturação da sua afinidade, que já já também a gente vai explicar sobre esses itens. A troca de isótipo ela vai trocar, ao invés de produzir IgM e IgD, ela passa a produzir algumas das outras, né? As outras podem ser IgG, IgE ou IgA. Mas já já a gente vai explicar como é que isso funciona e por que ela faz a troca do isótipo. Ela troca a classe de imunoglobulina dela, porque a primeira que ela produz é a IgM. Depois, quando ela é uma célula B madura, ela passa a produzir também a IgD. E vai produzir as outras. Aí é depois da ativação. Depois que ela é ativada, vai ter um ajuste, essa célula então se diferencia num plasmócito, e esse plasmócito então vai ser uma célula B diferenciada, produtora de grande quantidade de imunoglobulina e vai secretar uma grande quantidade também. Então, quando a célula ela é naive, virgem, ela tem uma grande quantidade de imunoglobulinas IgM e IgD na sua superfície, que são receptores, e depois que ela diferencia em plasmócito, essa célula deixa de expressar anticorpos de superfície ou ela apresenta uma produção muito baixinha, uma produção muito baixa mesmo. Por quê? Porque essa célula agora é uma célula produtora e secretora de anticorpo. Então ela precisa produzir grandes quantidades dessas imunoglobulinas. Então, não tem porquê, não tem motivo para ela começar a deixar anticorpo na membrana. Então, a grande quantidade que ela produz agora, pós-diferenciação em plasmócito, é para secretar esses anticorpos. Beleza, meu povo? Bom, mudando aqui de slide, a gente vê que as imunoglobulinas elas podem existir em duas configurações, em duas formas, né? Já falei, né? Mas bora aqui tem um slide, vamos falar muito rapidamente também. A primeira forma é a forma conectada à membrana plasmática, que são aqueles anticorpos que estão grudados na membrana plasmática, e pelo fato de estarem grudados aqui, essas células, essas moléculas, esses anticorpos, estas imunoglobulinas, elas são consideradas receptores, receptores de reconhecimento de antígenos estranhos. E essa molécula, ela é chamada de BCR, que vem do inglês, né? B Cell Receptor, ou seja, receptor de célula B. Então, que vai receber ali o antígeno. Então, essa é a primeira forma de imunoglobulina que a gente encontra, que são as imunoglobulinas conectadas à membrana plasmática, que são os BCRs. Quando essa célula, então, foi ativada, tem todo um passo a passo para essa célula ser ativada, reconhece o seu antígeno estranho, essa célula se diferencia numa célula secretora de anticorpo, e essa que é o plasmócito, né? Então, ela vai ter a sua forma secretada. Beleza, gente? Então, a imunoglobulina ela pode ser encontrada na forma conectada à membrana plasmática ou na sua forma secretada. Quando a gente fala de conectada à membrana, ela é conectada assim. Deixa eu fazer um desenho muito rapidamente aqui. Ó. Então, digamos que tem uma célula aqui, ó, uma célula B aqui e outra célula B aqui. Só para vocês entenderem como é que funciona essa parte de secreção. Deixa eu fazer até um núcleo aqui. Ó. Não sei se vai ficar muito bonitinho, porque eu estou fazendo isso com o mouse, meu povo. Então, dá uma dificultada aqui. Então, ó, dentro da célula, a gente vai ter aqui, né, a formação do anticorpo. Esse anticorpo, quando passa ali pelo retículo endoplasmático, é mandado para o Golgi, porque o anticorpo é uma proteína glicosilada, é uma glicoproteína. Lá no Golgi, ela recebe uma vesícula. E essa vesícula, ó, é uma vesícula de membrana, não é isso? Quando essa vesícula vem pelo lado de dentro da célula e se funde a membrana plasmática, né? Ela se funde aqui a membrana plasmática. O que vai acontecer? Esse anticorpo que estava conectado aqui, ó, à membrana da vesícula, ele continua conectado à membrana da vesícula, porém, como a vesícula se fundiu à membrana plasmática pela face intracelular, como ela se funde, esse anticorpo então fica exposto para o meio extracelular. Então é desse jeito que a célula B sintetiza as imunoglobulinas para ficarem na membrana. Porém, quando essa célula aqui se diferencia em plasmócito,
Esse anticorpo, o domínio, aqui vai ter um domínio hidrofóbico, né, dessa proteína, que vai se encaixar justamente entre os lipídios aqui da membrana da vesícula, que aí se funde com a membrana depois plasmática para o lado intracelular. Quando essa célula é ativada, esses anticorpos que serão colocados em vesículas, eles vão até pegar uma caneta de outra cor aqui, ó. Quando ele é colocado em vesícula, esse anticorpo, então, ele não vai ter mais aquela região hidrofóbica, aqui nessa região aqui do anticorpo, ó. Consequentemente, ele não fica mais conectado à membraninha aqui da célula, a membrana da vesícula. Quando essa vesícula se direciona para a membrana plasmática e ela se funde, o que acontece? Se fundiu aqui esse anticorpo. Como ele está solto dentro da vesícula, quando a vesícula se funde pelo lado intracelular da membrana plasmática, esse anticorpo, então, ele fica para o meio externo, mas como ele não está grudado na membrana, ele exibe a sua forma, então, que é a forma secretada. Tudo bem, gente? Eu acho que deu para ter uma ideiazinha ali, né? Quando a célula naive saiu da medula óssea, está produzindo anticorpo, e esse anticorpo vai ficar na membrana, então, desde a vesícula da sua produção, essa molécula de anticorpo recebe uma região hidrofóbica para ficar ancorada na membrana da vesícula. Quando ela se funde à membrana, então eu tenho o BCR de membrana. Quando não, esse próprio anticorpo vai ser feito e jogado dentro da vesícula, só que ele não vai estar ancorado em lugar nenhum. Então esse anticorpo vai ser secretado quando a vesícula se funde à membrana plasmática. Beleza, meu povo? Acho que ficou bem claro, né? Bora continuar então. Deixa eu beber mais um gole d'água. Aqui nesse slide, gente, eu quero mostrar para vocês a estrutura geral do anticorpo, a estrutura da imunoglobulina. E como a gente vê nessa figura, eu vejo que a imunoglobulina, esse anticorpo desenhado aqui, ele está apresentado em duas cores, na cor vermelha e a cor verde. Por que eu coloquei duas cores nesse anticorpo, né? As duas cores eu mostrei para chamar a atenção que são duas características diferentes dessa molécula de anticorpo. A parte verde, se eu olhar, ó, tá vendo aqui? Ela tem duas partes que são verdes. Essas partes aqui, então, elas são menores. Quando a gente compara, por exemplo, com a parte vermelha, ó, a parte vermelha é uma parte que é um pouco maior. Tá vendo? Ó? Ela é maior. Então, se a parte vermelha é maior e essa estrutura que a gente está vendo é uma estrutura de proteínas, então a composição da molécula de anticorpo, da imunoglobulina, é de aminoácidos. Concordam? Então essa parte verde aqui tem menos aminoácidos. Consequentemente, o peso molecular dela é menor. Então, por conta disso, a gente chama essa cadeia de cadeia leve. Então, toda molécula de anticorpo tem duas cadeias leves. Em contrapartida, eu também tenho, observa aqui, ó, essa cadeia que é maior, né, de proteína. Se a proteína é feita de aminoácido. Então, se ela é maior, então a gente chama, e ela é mais pesada, molecularmente falando. Então, essa cadeia de imunoglobulina é chamada de cadeia pesada. Então, todo anticorpo vai apresentar o quê? Duas cadeias leves e duas cadeias pesadas, independente do tipo de anticorpo, tá bom, gente? Se for um IgM, um IgD, um IgG, IgE, IgA, sempre terão o quê? Duas cadeias leves e duas cadeias pesadas. Eu vou clicar aqui e vai aparecer um outro anticorpo aqui do lado direito com cores diferentes para mostrar outras estruturas para vocês. Ó, o mesmo anticorpo, só que eu mudei as cores. O que é que eu quero mostrar para vocês nesta figura nova? Quero mostrar que nessa molécula de anticorpo eu tenho essas regiões aqui em cima que eu desenhei em amarelo, que são chamadas de regiões variáveis. E o que está desenhado em azul é chamado de região constante. Aí, região variável constante, por que recebe esse nome, região variável? Ora, gente, se o nome dessa estrutura aqui em cima, essa que está em amarelo, é chamado de variável, é porque a variabilidade de reconhecimento desse anticorpo a reconhecer os diferentes antígenos mora aonde na molécula? Mora aqui. Então, o reconhecimento está aqui. O reconhecimento do micro-organismo, ou melhor, de uma pequena parte do micro-organismo, que é chamado de epítopo, é encontrado onde?
nesta região variável. E assim, nós temos já, eu sei que parece meio loucura isso, mas é assim que funciona. A gente já tem uma quantidade de células B com diferentes regiões variáveis. E a estimativa disso é de 1 vezes 10 a nona, que isso equivale 1 seguido de 9 zeros, ó. 1, 2, 3. Ó, não é fácil desenhar aqui com o mouse, mas vamos lá. 6, 7, 8, 9. Olha quantas possibilidades de células B com diferentes regiões variáveis já existem. Então eu tenho 1000, milhão, bilhão. Então eu tenho 1 bilhão de possibilidades de regiões variáveis entre as células B. Por quê? Porque cada anticorpo vai se ligar a uma região específica. O anticorpo, quando liga ao antígeno, o anticorpo, quando liga na bactéria, por exemplo, é uma ligação que eu falo que é a ligação específica. Beleza? Então não ligue em outro lugar a não ser aonde aquela região variável foi feita para ligar. E estas células B já estão todas prontas. Eu sei que parece meio doideira pensar desse jeito, que talvez o raciocínio ficasse mais fácil assim, ó. Entra lá um antígeno estranho, coronavírus, por exemplo. Aí vai qualquer célula B, reconhece, gruda no coronavírus e passa a produzir os anticorpos contra o coronavírus. É assim que funciona? Não. Como é que funciona? Entre o coronavírus tem várias regiões de reconhecimento de regiões variáveis que já existem, as células B já produzem, e aí tem que ir as células B certas. Então não é qualquer célula B que vai enfrentar ali o coronavírus para fazer anticorpo contra ele. Eu já tenho essa célula B certa, ou melhor, essas células B prontas, porque não é uma célula só. São sempre várias células B que vão fazer a resposta imunológica ali, a resposta imune-humoral, né, que é justamente a produção de anticorpo. Então, o que eu quero que fique claro para vocês é que já existem as células B e essas células B já estão com as suas regiões variáveis prontas. E essa região variável é a região que liga ao antígeno. E a região constante, que é essa região aqui em azul, é a região responsável pela remoção do patógeno. E já já a gente vai entender por que está envolvida na remoção do patógeno, né? E essa região aqui, eu posso chamar elas, né, essas duas regiões, eu posso chamar de fragmento AB ou FAB. Esse AB é de antigen binding, ou seja, é o fragmento que liga ao antígeno. Por isso que chama antigen binding. Essa região onde tem as regiões variáveis. E aqui embaixo eu posso chamar isso de região FC. Aí vocês estão pensando assim, FC porque é de região constante, né, Pro? Não, gente, por acaso é também, mas existe uma técnica de cristalização de proteínas, e essa cristalização de proteínas é para você fazer o formato, os dobramentos da proteína. Tem gente que estuda isso aí. Quando eles cristalizam a molécula de anticorpo, essa região toda aqui, ó, que está em azul, é a região que é cristalizável. Então, por isso que eles chamaram essa porção de região FC, e que por acaso também é a região que é a região constante. Bom, só mais algumas informações aí para vocês saberem com relação ao anticorpo, né? Então, o que a gente viu aqui nesse slide? Que toda imunoglobulina tem duas cadeias leves e duas cadeias pesadas, e toda imunoglobulina terá região variável e região constante. As regiões variáveis são essas que estão desenhadas em amarelo, e a região constante é a região que está desenhada aí em azul. Aí, vocês podem estar pensando, beleza, Pro, a gente está entendendo aí tudo isso. E você falou também que essa região FC aqui, ó, tá até escrito, né? Que é para remover o antígeno. Mas como que isso funciona exatamente? Assim, gente, ó, vou passar o slide e vocês vão entender melhor. Quando eu falo de célula bacteriana em contato conosco, ou qualquer outro tipo de micro-organismo, vai acontecer a resposta imunológica, tudo começando pela resposta imune inata. A resposta imune adaptativa ela demora um pouco mais, né, porque vai ativar essas células todas.
e até você ter quantidade suficiente de anticorpo, mas digamos que você já teve a resposta imunológica inata, a adaptativa, a humoral, fazendo anticorpo, e esse anticorpo, quando ele se liga desse jeito aqui, ó, deixa eu só pegar uma caneta vermelha, quando ele se liga assim, ó, ao redor do micro-organismo, eu falo que esse micro-organismo está opsonizado, que é o processo de opsonização, quando essas imunoglobulinas se ligam ao redor dos micro-organismos. Então a gente fala que está acontecendo aí um processo de opsonização. E se eu observar melhor essa figura, eu vejo que esse anticorpo, ó, a região variável dele está onde? Está ligada no micro-organismo, né, que é a região específica, que não liga em outro lugar a não ser este. E que essa outra célula aqui, que é o macrófago, tem um receptor, que é um receptor chamado de receptor FC. Olha isso. Se o macrófago tem um receptor FC, é justamente para que ele reconheça as imunoglobulinas que estão opsonizando ou neutralizando determinadas partículas para que possa ocorrer o processo de fagocitose, né? Para que essa célula consiga comer essa bactéria aqui, puxar para dentro e destruir esse micro-organismo. Aí vocês devem estar pensando assim, mas vem cá, você falou pra gente lá naquela aula anterior, que é a aula de resposta imune inata, parte 2, que eu lembro, que você falou que o macrófago, ele possui receptores de reconhecimento de padrões. Que padrões? Os padrões moleculares associados aos patógenos, os PAMPs. Então ele já fagocita. Que história que é essa de que precisa de uma bactéria estar opsonizada por macrófago fagocitar? Pensa, gente. Não é um contrassenso isso? Se o macrófago já fagocita, porque ele tem lá vários receptores, né? Estou vendo aqui que o macrófago tem vários receptores. Os receptores semelhantes a TOL, receptor Scavenge, receptor do tipo lectina C, receptor de manose, e por aí vai. Ele reconhece várias estruturas dos micro-organismos. Ele reconhece os PAMPs. Então, para que eu tenho que ter anticorpo para ligar na bactéria? Ora, gente, o macrófago ele tem uma quantidade muito grande de receptor FC. Então, quando ele vai fagocitar um micro-organismo, sendo esse micro-organismo opsonizado, o macrófago ele fagocita, sabe quantas vezes mais? 10 vezes mais? Não. 100 vezes mais? Também não. 1000 vezes mais. Então, o macrófago fagocita até 1000 vezes mais micro-organismos que estejam opsonizados. Então, essa é a grande vantagem de eu ter anticorpo opsonizando os micro-organismos. O macrófago fica mais ativo, ele fagocita mais. É como se a bactéria ficasse um pouco mais saborosa para o macrófago. Tudo isso muito entre aspas, tá bom? Para que ele possa fazer a captação. Então, não é que o macrófago não fagocite, ele fagocita, ele tem os receptores de reconhecimento de padrões, os padrões dos micro-organismos. Mas quando ele encontra uma bactéria que está opsonizada, essa fagocitose atua melhor. E quem descobriu isso aqui, ó, que essa região aqui de FC da imunoglobulina é para remoção do patógeno e a região variável é que liga ao patógeno, foi esse senhor aqui desse próximo slide, ó, o Rodney Porter. A descoberta dele foi tão importante que ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina de 1972, porque ele determinou a estrutura química dos anticorpos. Olha como esse cara foi genial. Ele pegou o anticorpo, usou uma enzima para clivar essa molécula de anticorpo, usou papaina e pepsina. Papaina cliva nessa região de dobradiça do anticorpo, a pepsina cliva aqui essa região da região constante. Quando ele fez essa experimentação no laboratório, ele viu que essa região aqui de cima, depois da clivagem, era a região responsável por ligar ao micro-organismo, que é essa região FAB, e que essa outra região aqui de baixo era a região responsável pela remoção daquele antígeno. E ele descobriu isso usando aqui os processos de clivagem com papaina e pepsina da molécula de anticorpo. Tá bom? Estou falando muito por cima, só porque é um cara importante também, a gente sabe um pouco da história. Detalhes desse trabalho deles, aí a gente tem que procurar ir atrás para a gente conseguir entender melhor como funcionou o trabalho do Rodney Porter. Bom, vamos ver então como é que funciona essa ligação do anticorpo ao antígeno. No próximo slide, eu coloquei para vocês
um antígeno hipotético. Eu coloquei aqui uma bolinha, né? Faz de conta que essa bolinha aqui pode ser um micro-organismo, sei lá, uma bactéria. Então, esse antígeno hipotético, ele tem algumas regiões de ligação de anticorpo, de imunoglobulina. Essas regiões de ligação de anticorpo recebem o nome de epítopo. Então, olhando aqui a figura, quantos epítopos eu tenho? Pode ter mais, tá, gente? Aqui eu só coloquei 5 para a gente entender que epítopos são estruturas presentes nos antígenos que serão regiões de ligação dos anticorpos. Então tem aqui o epítopo 1, que é esse vermelho, o epítopo 2, esse roxinho, o amarelo, que é o epítopo 3, epítopo 4 e o último aqui, epítopo 5. Então, quando eu tenho uma resposta imunológica humoral formando anticorpo contra este antígeno, esses anticorpos que serão formados serão específicos e irão se ligar a esses epítopos de maneira específica, como a gente acabou de ver. Então, eu até desenhei o anticorpo da mesma cor do epítopo, para representar aqui o anticorpo que está aqui desenhado em vermelho, ele vai se ligar apenas ao epítopo vermelho. Esse anticorpo, ele jamais vai se ligar ao epítopo 2, que é esse epítopo verde, ou epítopo roxo, ou ao epítopo 5, que é esse epítopo que rosa. Por quê? Porque a ligação da região variável ao seu epítopo é altamente específica. Tá? Por mais que seja o mesmo antígeno. A gente vê que é o mesmo antígeno, que é o mesmo micro-organismo. Mas esse anticorpo aqui que liga ao epítopo 4 jamais vai ligar aqui ao epítopo 3 e nenhum dos outros epítopos. Por quê? Porque as ligações entre as ligações desses anticorpos aos seus antígenos, que vão se ligar mais especificamente aos epítopos, acontece então de maneira muito específica. E se eu tenho aqui nesse exemplo 5 epítopos, né? O micro-organismo, gente, ele pode ter mais epítopos. Mas aí quando a gente tem o recrutamento de células B para a resposta daquele antígeno, então a resposta sempre será contra os epítopos que são chamados de imunodominantes. O que é um epítopo imunodominante? É aquele epítopo que tem maior quantidade naquele antígeno. E imuno por quê? Porque a resposta imunológica vai estar voltada justamente para ele, que é aquele epítopo que tem mais. Então, quando a gente tem, por exemplo, esses 5 epítopos, pode ser que realmente, falando, uma bactéria, um vírus, sei lá, tenham mais epítopos. E aí, toda vez que a gente tem essa resposta de célula B, são sempre para os epítopos que são mais presentes, mais frequentes naquele micro-organismo. Por isso que eu chamo de imunodominante. Então, para cada uma dessas ligações de antígeno, ou melhor, do epítopo ao anticorpo, eu terei uma célula B específica. Então eu vou ter esta célula B, que eu desenhei ela aqui com um anticorpo de membrana vermelho, ó, ela vai produzir esse anticorpo vermelho que vai ligar apenas ao epítopo 1. E a mesma coisa para os outros, ó, essa célula aqui com anticorpo roxinho, ela produz um anticorpo que vai ligar apenas ao epítopo 2. E a mesma coisa as outras. A mesma coisa da célula B aqui amarelinha, ó, com anticorpo amarelo. A outra aqui azul e o epítopo 5 a mesma coisa. Desse jeito eu posso ver que o que, meu povo? Que para o mesmo antígeno eu posso ter diferentes regiões de ligação de anticorpos, que são os epítopos, e cada anticorpo específico para um epítopo foi feito em uma célula B distinta, uma célula B diferente. O próximo slide é mais ou menos a mesma coisa, só que eu estou dando o nome de uma bactéria. Então você tem aqui uma bactéria que é o Streptococcus pyogenes. O Streptococcus, o próprio nome fala, né? Coccus, é uma bactéria mais arredondada, é redonda, né? Em forma de coco. E aqui eu desenhei assim mais alongadinha, mas tudo bem, não é aula de micro, que o professor de micro não nos ouça. Mas, digamos que esse aqui seja, por exemplo, um Streptococcus, que é o Streptococcus pyogenes. O pyogenes é uma espécie de bactéria que é gram-positiva. A morfologia dela é de coco. Ela pode causar uma variedade de doenças, desde uma faringite bacteriana até mesmo uma doença um pouco mais grave como escarlatina. Só para a gente introduzir um pouco aqui do que é esse Streptococcus pyogenes, não é? E aí, quando eu tenho resposta humoral,
resposta imune humoral, que é justamente a ativação dos linfócitos B para produzir os anticorpos contra essas bactérias, o que vai acontecer? A bactéria vai fazer o reconhecimento desse micro-organismo pelo epítopo que ela, a célula B, reconhece, que a sua região variável reconhece. Então ela reconheceu por esse epítopo azul aqui, ó. Tá vendo, ó? Ela ligou aqui. O que essa célula B faz? Ela endocita o micro-organismo. É como se fosse uma fagocitose. Mas como a célula B não é uma célula fagocitária, eu não posso falar que ela fez fagocitose. Eu falo que ela está endocitando o micro-organismo. Então ela faz o processo de endocitose. Essa célula B, quando ela endocita o micro-organismo, uma das primeiras coisas que ela faz é ela vai se ativar e vai proliferar. Então essa célula vira vira duas, né, que fez mitose. Essas duas vão se diferenciar, vão crescer, né? Vão virar mais outras duas. Então eu já vou ter o quê? 4 células. E toda essa proliferação que está acontecendo não veio de uma única célula? Então, essa célula, quando virou duas inicialmente, essas duas aqui, ó, elas não são idênticas? Então, eu posso falar que uma é clone da outra. Não é isso? Então, quando o micro-organismo é reconhecido pela célula B e essa célula B endocita esse micro-organismo e ela se ativa, ela expande o seu clone. Por que clone? Porque todas são idênticas, não é? E isso acontece para todos os outros epítopos. Então, por exemplo, aqui, ó, essa célula B que reconheceu esse outro epítopo do mesmo antígeno, que é tudo o mesmo Streptococcus pyogenes. Reconheceu o que essa célula faz? Endocita este micro-organismo, se ativa e ela prolifera. Uma célula vira 2 células. Essas outras duas vão se produzir, né, fazer mitose e vão virar mais 4 células. E aí expande esse clone. E tudo isso vai acontecendo para os outros epítopos que são os imunodominantes. Então, eu sempre terei uma célula B que vai ligar aquela região daquele micro-organismo, que é o epítopo certo, porque a região variável é altamente específica. Essas células B, então, serão ativadas e eu chamo essa resposta de resposta policlonal. Por que poli? Gente, não são várias células B? Se fosse uma, eu chamaria de monoclonal. Mas como não existe um antígeno, um micro-organismo, com apenas um tipo de epítopo, a minha resposta nunca será monoclonal. A resposta sempre será uma resposta policlonal. Por quê? Porque eu tenho vários clones de células B que reconheceram e foram multiplicando. Então, por isso que eu chamo de policlonal. Ai, pronto, tô entendendo. Mas essa região variável, a ligação dela, tem mais algum detalhe da ligação ali? Tem, gente. É o próximo slide. Olha aqui, ó. Quando eu falo de anticorpo, a região variável, ela tem alguns detalhes aqui. Então eu tenho aqui na região variável, ó, pequenas sub-regiões. Estão desenhadas aqui nesses retângulos em rosa, estão vendo, ó? Essas regiõezinhas aqui, que estão pintadas aqui na cor rosa, são chamadas de regiões determinantes de complementaridade. Ou eu posso falar simplesmente a sigla, que é CDR. Ou ainda eu posso chamar de segmentos hipervariáveis. Beleza? Então, essas células vão ter esses segmentos hipervariáveis. Células não, desculpem. Essas moléculas de anticorpo na região variável terão essas estruturas que são as estruturas chamadas de CDRs. E eu tenho 3, que é chamado de CDR1, CDR2, CDR3. Aqui está a região variável e aqui eu tenho os meus CDRs. Ô, Pro, você tinha falado que é a região variável que liga ao epítopo do antígeno. É isso mesmo? É, gente, é isso mesmo. A diferença que eu estou mostrando aqui é um detalhe. É assim, o que exatamente da região variável se liga ao epítopo do antígeno? CDR1, 2 e 3. É isso. É como se fosse assim, ó. Tá vendo essa próxima figura? A mão do cara, ó, a mão aqui dele, o que é? É a região variável. E os dedos, CDR1, CDR2 e CDR3. E a maçã representa ali o epítopo. Beleza? É a região variável que liga ao epítopo do antígeno? Mas o que exatamente da região variável gruda? CDR1, 2 e 3. Esses CDRs eles têm um tamanho de 9 a 12 aminoácidos, o tamanho deles. E eles que fazem a adesão mais específica ali. Beleza?
Esqueci, né, gente? Ufa, eu sei que ainda vocês estão cansados já, mas como é vídeo, né, vocês podem parar, fazer um pequeno alongamento, alonga lá os braços, estica o joelho, levanta um pouco da cadeira, mexe o pescoço, né, toma uma água e volta para a aula, para a gente terminar aqui a aula, que é importante essa aula, a gente entender de anticorpo. Vamos falar agora dos tipos de anticorpos, né, que a gente vem falando que tem lá a variedade dos anticorpos, GM, GD, IgG, aquelas coisas todas. Qual que é a diferença entre eles então, professor? Explica pra gente, vai? Explico. Olha aqui, ó. Quando a gente fala a diferença dos anticorpos, a gente chama essas diferenças de os anticorpos diferentes, a gente chama isso de isótipos. Ou tipos, né? Mas pode falar isótipos de imunoglobulina. Então, quais são os isótipos? IgM, IgD, IgG, IgE e IgA. Beleza, pro. Entendemos. E vocês estão vendo que está colorido em azul, roxo, amarelo, verde e laranja. Vocês não estão vendo as cores? O que é que está pintado em colorido? Que tem a parte cinza. O que está em cinza é o que a gente não vai falar. Mas o que está pintado em colorido, vamos identificar essa região que está pintada aqui, aqui, por exemplo, aqui na IgM. Né? O que está pintado é a região constante, certo? Ó, a região, porque aqui é a região variável, né? Ó, a região variável. O que está pintado é a região constante, constante, constante. Mas são todas as regiões constantes? Não. Porque aqui na cadeia leve, ó, eu também tenho uma região variável e uma região constante, ó. Não é isso? Lembra lá do slide anterior? Então, o que determina o isótipo de imunoglobulina será a região constante da cadeia pesada, porque isso aqui é a cadeia pesada, não é? A cadeia leve, ó, a região constante, não influencia em nada para a determinação do isótipo. Então, o que determina o isótipo de cada imunoglobulina, as diferenças estão onde? Entre as imunoglobulinas? Na região constante da cadeia pesada. Vamos ver quais são essas diferenças, então? Vamos pro. Então, vamos comparar essas duas que estão mais próximas, ó. Eu vou comparar, então, uma IgM com uma IgD. Vamos comparar as duas? Que são as primeiras que aparecem, inclusive, né? IgM é a primeira e a sequência é IgD. O que é que vocês veem de diferente aí? Dá um minutinho para vocês pensarem. Um minutinho não é muita coisa, né? Alguns segundos. Então, o que eu vejo de diferente, a primeira coisa que me chama a atenção é que na IgM eu observo que eu tenho 2 domínios extras, cada domínio na cadeia pesada. Então, enquanto que aqui ó, na IgD eu tenho 1, 2, 3 domínios constantes na cadeia pesada, na IgM eu observo que eu tenho 4. 1, 2, 3, 4. Então, essa é a primeira diferença que a gente observa entre uma IgM e uma IgD. Ou seja, a região variável delas é diferente? Sim, isso é diferente. Entre todas as imunoglobulinas, inclusive. Entre as IgMs, tem várias IgMs que reconhecem vários epítopos diferentes. Mas o que eu estou falando não é de reconhecimento do antígeno. O que eu estou falando são as diferenças entre os isótipos, entre a IgM e a IgD. Então, a primeira coisa que a gente observa, que eu estou falando para vocês, é que quando eu comparo a IgM com a IgD, a IgM tem o quê? A mais do que a IgD. Neste caso, ela vai ter um domínio a mais em cada cadeia pesada, um domínio constante a mais em cada cadeia pesada, com relação à IgD. Porque se eu comparo a IgM com a IgE, por exemplo, ó, essa não é uma diferença entre as duas, porque a IgE também tem 4 domínios constantes na sua cadeia pesada, que é igual à IgM. Então, essa é uma diferença de IgE para IgM? Não. Aliás, a única diferença entre elas são essas bolinhas, ó. Que o povo fala, ah, bolinha, mas o que é isso? É uma molécula de açúcar, é um carboidrato. Porque a imunoglobulina é uma proteína glicosilada. Ela recebeu algumas moléculas de açúcar. E na IgE eu observo que eu tenho um total de 12 moléculas de açúcar. Enquanto na IgM eu tenho quantas? Se eu contar, 1, 2, 3, 4, 5 de cada lado, então eu tenho 10 moléculas de açúcar. Então qual que é a diferença entre IgM e IgE? A IgM vai ter 10 moléculas de açúcar e a IgE tem 12. Essa é a única diferença das duas.
Mas bora voltar aqui na diferença da IgM para IgD. Então a gente já viu que o domínio constante da IgM vai ter uma a mais, né, do que a IgD. Que mais diferença, gente? Aqui, ó, as próprias bolinhas, né, que são as moléculas de açúcar. Então o que a gente observa aqui? A gente observa que na IgD eu vou ter 6 moléculas de açúcar, que estão aqui, ó, na IgD 6 moléculas de açúcar, e na IgM eu tenho 10 moléculas de açúcar. O que mais tem diferente, pro? Ó, gente, o que tem mais de diferente é isso aqui, ó. Eu tenho uma cadeia aqui, que é uma ponte disulfídrica. Essa ponte disulfídrica, então, faz a ligação entre uma cadeia e outra, né, as duas pesadas da IgD, enquanto na IgM eu não observo isso, tá vendo? Ó, eu não observo. Então é uma outra diferença do isótipo de imunoglobulina, não é? Então, outra diferencinha. O que tem mais de diferença? Essa região, que é a região de dobradiça. Então a IgD tem uma região de dobradiça e a IgM não. Então a gente está vendo o quê? Diferenças entre os isótipos das imunoglobulinas. Vamos comparar duas imunoglobulinas que são mais parecidas? Por exemplo, eu vou pegar agora a IgD e a IgG. Ó. O número de domínios constantes é uma diferença entre elas? Não, não é uma diferença entre elas. O que a gente observa de diferença? A quantidade de açúcares. Então aqui eu tenho 6 moléculas de açúcar e aqui eu só tenho 2 moléculas de açúcar. Na IgD eu vejo uma ponte disulfídrica, na IgG eu vejo 2 pontes disulfídricas. Tem mais alguma diferença? Aparentemente não, porque as duas também têm, ó, região de dobradiça. Então, meu povo, quando a gente fala de diferença entre os isótipos de imunoglobulina, essas diferenças estão onde? Nas regiões constantes da cadeia pesada. Além desses tipos, desses isótipos, eu ainda tenho subtipos. Em seres humanos eu encontro ainda IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 e a IgA tem IgA1 e IgA2. E em camundongos eu também tenho os subtipos, né? IgG1, IgG2, IgG2A, 2B e IgG3. Só para que a gente saiba que existem outras classificações com relação às imunoglobulinas. Beleza, gente? Acho que ficou claro, né? Bora falar de uma outra estrutura de anticorpo? De uma outra característica, aliás, do anticorpo? Olha aqui. Quando a gente fala, então, das moléculas de anticorpo, como é que a gente encontra essas moléculas no nosso corpo? Aí, se eu olhar aqui o desenho, ó, eu estou vendo que eu tenho aqui parecidinhas, ó, a IgG, a IgD e a IgE, que estão individuais, né, estão soltas aqui as unidades. A IgA está um pouco diferente, né? Tem um treco aqui no meio. E a IgM pior ainda, olha que esquisita que está essa IgM. Tem um treco aqui no meio e tem os 5, ó, tá vendo, ó? Eu tenho 5 unidades de anticorpo ligadas aqui. O que é isso, pro? Gente, é só mais uma característica. Quando a gente fala de anticorpo, a gente pode encontrar eles em monômero, que são os anticorpos que estão soltinhos, né? Apenas uma unidade de anticorpo, eu chamo isso de monômero. Quando eu observo assim, ó, um anticorpo ligado ao outro por uma cadeia que é chamada de cadeia J, quem é que é assim? É a IgA. Então essa IgA ela é considerada um dímero. Eu tenho 2 moléculas unidas por uma cadeia J. E a IgM ela também tem uma cadeia J que une, ao invés de 2, ela une 5 unidades de anticorpo da molécula IgM. E aí isso é formado um pentâmero. Então o nome da IgM é um pentâmero. Só um detalhe, lembra que eu falei lá atrás que a IgM ela é a primeira imunoglobulina que aparece na maturação das células B? Pois bem, e ela vai para a membrana plasmática. Quando a célula B faz IgM para colocar na membrana, aí ela coloca em monômero, ela coloca só uma IgMzinha aqui na membrana. Essa IgM pentamérica, que vão 5 unidas por uma cadeia J, isso acontece quando a célula B vai secretar a IgM para grudar em algum antígeno. Estranho, aí ela secreta pentamérica. Mas a IgM de membrana é uma IgM em forma de monômero. Beleza? Só um detalhe também. Bom, gente, vamos ver então a atividade dessas imunoglobulinas, como essas imunoglobulinas trabalham. Então, o que é que eu tenho?
Primeira imunoglobulina, vou falar primeiro da IgG, que fala-se bastante dela. Então a IgG é uma molécula, é um anticorpo que faz o processo de opsonização, que é ligar ao redor dos micro-organismos. Ela também ativa o sistema complemento, inclusive aqui no canal eu tenho uma aula de sistema complemento, e lá eu explico direitinho como que a IgG funciona para ativar o sistema complemento, que ativa pela via clássica. A IgG também está envolvida na imunidade neonatal, que a mãe, que é adulta, ela produz, tem uma resposta imunológica eficiente, produz anticorpo. E o feto que está em formação não tem sistema imune ainda competente, então a mãe passa para ele por via transplacentária, pela placenta, para que essa IgG proteja ali o feto. E além disso, a gente também tem o processo de ADCC, que significa citotoxicidade celular dependente de anticorpo. É quando a célula é tóxica com a outra célula e para que ela seja tóxica, ela precisa do anticorpo, ela é dependente do anticorpo. Mas tem outra aula aí que eu explico isso, eu acho que é a aula de TH2, que eu falo do eosinófilo sendo citotóxico com verme, e o que ele faz é esse processo de ADCC. Mas aqui é só um resuminho para a gente entender melhor como é que funciona aqui cada imunoglobulina, beleza, gente? Falar da IgA agora. A IgA, ela está envolvida na imunidade de mucosas, tanto é que diariamente, sabe quanto de IgA a gente produz no nosso intestino? Que é todo esse intestino, que é uma grande mucosa que a gente tem, né? A gente produz aproximadamente um adulto cerca de 6 gramas de IgA por dia. Né? Então, está presente nas nossas mucosas e faz essa proteção das nossas mucosas a IgA. E além disso, né, na imunidade neonatal também, isso é transmitido para o neném recém-nascido via amamentação. Então, por isso que é importante as mulheres que tiveram os seus filhinhos, para que elas amamentem por pelo menos 6 meses. O recomendável são 2 anos, mas pelo menos 6 meses para que esse neném receba, então, essa IgA materna e os proteja contra algumas possíveis infecções. Então, por isso que é importante a amamentação. Outra imunoglobulina, fala da IgE agora. A IgE, ela age contra eumintos, né? Ela é produzida contra as verminoses intestinais. Não é lá tão funcional assim, né? Que a gente sabe que quem tem lombriga, por exemplo, ou tênia, o sistema imunológico não dá conta de matar esse organismo, que é um organismo parasitário multicelular, ele é grande, mas o sistema imune pelo menos tenta, né? E faz IgE. E um outro processo que a IgE é encontrada são as hipersensibilidades imediatas, que são as alergias. Então, o cara que é muito alérgico, muito provavelmente ele vai ter na sua corrente sanguínea uma taxa alta de IgE. Então, às vezes, você vai fazer um teste de IgE. Ninguém vai fazer teste de IgE assim, né? Só se o médico pedir. Aí vai falar, quero saber como tá a minha IgE. Aí você mede, IgE tá alta. Aí você nunca sabe se a pessoa é lombriguenta ou se é alérgica, né? Porque você pode encontrar nível alto de IgE nessas duas situações. Beleza? Só uma brincadeira. Gente, a IgD. IgD não tem nenhuma outra função, pelo menos a gente não conhece, que não seja ser receptor de célula B naive. Então, toda célula B que é naive, que é virgem, ela tem 2 receptores, né? Aliás, são vários receptores, mas quais são os isótipos que fazem esses receptores? Eu falei 2 por quê? Porque é a IgM e a IgD. Então, a IgD é um receptor de célula B, naive, célula B virgem. Porque depois que ela é ativa e vira plasmócito, a quantidade de imunoglobulina de membrana cai consideravelmente. E a última imunoglobulina, o último anticorpo que a gente vai falar, é a IgM. Então, a IgM, ela, assim como a IgD, ela é receptor de célula B naive. Ela também faz opsonização, ela liga aos micro-organismos e faz a opsonização. E também, assim como a IgG, elas ativam o complemento. E lá na aula de complemento, a gente tem uma explicação de como esses anticorpos ativam ali a via clássica do sistema complemento. Beleza, meu povo? Deixa eu beber mais um gole d'água. Bom, aí vocês podem estar aí gostando da aula, etc e tal, mas aí podemos elaborar uma pergunta para ficar um pouco mais interessante aqui a aula. A pergunta é essa: qualquer célula B produz qualquer isótipo de imunoglobulina? O que é que vocês acham?
Eu já dei uma palhinha aqui antes, mas vamos ver como é que isso funciona para responder essa pergunta. Então, lá na medula óssea, no processo de maturação, quando a célula está pronta, ela já tem na sua membrana, né, a IgD e já tem a IgM. E essa célula, então, B pronta, ela sai da medula óssea, vai para a corrente sanguínea, circular ali nos linfonodos, aí ela sai do linfonodo, volta para a corrente sanguínea, a linfa, fica circulando aqui no nosso corpo. Então, ao deixar a medula óssea, essa célula B só sabe produzir IgM e IgD. É o que ela sabe fazer. Só que aí, em algum momento, ela vai encontrar o seu antígeno. Ó, então ela encontrou, porque a ligação é específica. Então ela ligou ao epítopo do antígeno. Essa célula B, então, começa a se ativar, ela endocita esse antígeno, começa a se ativar, e aí, para ela terminar o processo de ativação dela e de diferenciação, ela encontra as células T. Isso aqui a gente vai ver em detalhes na aula de resposta imune humoral, que já está aqui no canal. É uma aula bem interessante. E aí, meu povo, a célula B, que inicialmente só saberia fazer IgM e IgD, quando ela encontra a célula T, essa célula T, então, fala para ela que aquela IgM e IgD que ela está produzindo não é tão funcional assim, que ela precisa fazer outra. E ela fala, não, ela joga uma citocina, ela manda uma citocina para essa célula B, essa célula B então passa a produzir um isótipo diferente, uma classe de anticorpo diferente, que não seja IgD nem IgM. Aí pode ser a IgG, IgE ou IgA. Então é assim, ó. A célula B, em algum momento, ela vai encontrar as células T. Quando a célula T encontra com ela, tá vendo aqui? Ela faz algumas ligações. Ah, outra coisa importantíssima. Tá vendo aqui, ó, o CD40L, que está presente na célula T, e o CD40 na célula B. Se eu não tenho essa ligação de CD40 com CD40L, a célula B não troca o seu isótipo, não troca a classe. Então, precisa da citocina, Pro? Precisa da citocina para ela fazer a troca de classe, porque ela produz o quê? IgM e IgD. Ela vai querer produzir, por exemplo, IgG. Então, precisa de quem? Da citocina. A citocina vem da onde? Da célula T. Mas, se eu não tenho a ligação aqui, CD40L com CD40, a célula B não troca o isótipo. Beleza? Então, vamos lá, gente. Então, faz de conta que está tendo uma infecção viral. E para infecção viral, eu preciso de GG. E a célula T até sabe que ela precisa de GG, né? Que o sistema precisa de GG. Só que a célula B, tadinha, distraída, sai produzir IgM, né? Tá naquela coisa, IgM e IgD. Então, ela precisa que alguém direcione ela para que ela faça IgG. Porque ela não está sabendo fazer IgG ainda. Então, a célula T, como não tem boca para falar, e muito menos a célula B vai ter ouvido para ouvir, né? Então, como que é a comunicação entre as células? Essa célula T, então, ela fornece uma citocina que é o interferon gama, e quando a célula B recebe esse interferon gama, a célula B troca o isótipo dela. Ela deixa de produzir IgM e IgD e passa a produzir e secretar a IgG. É como se fosse assim, a célula B está aqui, né? Aí ela recebeu o interferon gama, ela, entendi, eu tenho que fazer IgG. Porque muito provavelmente tem uma infecção viral aí ou algum outro tipo de micro-organismo que precisa de IgG, não é isso? Então, as células, como elas não falam e não ouvem, que nem a gente, né? A nossa comunicação aqui é verbal, mas a comunicação das células também existe. Então, como é que as células fazem? Neste exemplo, a célula T fornece citocinas para a célula B. Aí, quando essa citocina chega na célula B, a célula B entende qual que é a troca que ela tem que fazer. Então, por exemplo, se ela recebe, essa célula B recebe IL-4, ela passa a produzir IgE, e se são nas mucosas, né, são outras citocinas, como TGF-beta, APRIL, BAFF e outras, a célula B entende que ela tem que fazer IgA. Ou seja, com esse slide eu mostro para vocês que todas as células B são, saindo na medula óssea, positivas para IgM e IgD, e as citocinas que elas recebem depois é que são as responsáveis para que elas troquem o seu isótipo de imunoglobulina. Beleza, gente? Eu sei que vocês já estão cansados, estamos quase no final da aula.
No próximo slide, eu quero mostrar para vocês algumas características do reconhecimento do antígeno pelos anticorpos, por essas imunoglobulinas. Tá bom? Vamos ver então. Ó. Então, dentre essas características, nós temos então a diversidade, a especificidade e o amadurecimento da afinidade. O que é essa diversidade? Gente, eu já falei para vocês, ó, mas vamos relembrar aqui. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem possibilidades de regiões variáveis de 1 bilhão de possibilidades diferentes nas células B? Que quando entramos em contato com os diferentes antígenos do meio ambiente, esses antígenos, então, já temos dentro da gente as células B responsáveis por produzirem aqueles anticorpos específicos que vão ligar aos epítopos corretos? Pois é, isso se dá devido à recombinação aleatória dos genes de imunoglobulina. Então, eles vão se recombinando justamente para fazer ali o CDR1, 2 e 3 de maneira cada vez mais específica, para ter essa variabilidade imensa para ligar aos diferentes epítopos. E a importância disso é justamente essa diversidade que eu tenho de imunoglobulinas, que o meu corpo já consegue produzir para praticamente qualquer antígeno aqui do planeta Terra. A não ser que venha uma bactéria lá de Júpiter, né? E entra aqui em contato conosco. E bobear, eu até tenho essa célula B que vai fazer anticorpo contra a bactéria de Júpiter. Não sei, mas talvez sim. Pois é. Bom, então isso é a diversidade, essa diversidade grande de possíveis regiões variáveis para ligar a essa infinidade de epítopos que encontramos nos micro-organismos. Além da diversidade, eu também tenho a especificidade. O que é isso? Que é a ligação exatamente específica onde a região variável tem que ligar. Quando eu falo disso, ó, a região variável que está ligando nesse epítopo aqui azul, por esse anticorpo azul, esse anticorpo jamais vai se ligar no epítopo vermelho, ou no roxinho, ou no rosinha, ou no amarelo. Por quê? Porque é altamente específico. E qual que é a importância disso? A importância disso, meu povo, é para que essas imunoglobulinas que ligam de maneira específica onde elas têm que ligar, elas não liguem aos tecidos próprios. Não reajam com as moléculas do hospedeiro, não façam a resposta autoimunológica. Então, por isso, a importância da especificidade. Por isso que é tão específico. Beleza? E, por último aqui desse slide, é o amadurecimento da afinidade. O que é isso, Pro? Gente, é um amadurecimento para ficar melhor a molécula. Então, assim, ó, por exemplo, se eu pegar uma manga verde, vou comer a manga verde? Não vou comer, né? Vai estar meio ruim. É manga? É manga. Mas eu preciso esperar amadurecer aquela manga para poder comer. Ela fica melhor, né? Então, com o anticorpo, não sei se o exemplo foi o mais adequado, mas bora lá. O anticorpo é mais ou menos a mesma coisa. Quando a gente produz anticorpo, esse anticorpo é um anticorpo de baixa afinidade. Então, não é que ele não reconhece, sim, ele reconhece o epítopo do antígeno, mas a afinidade dele não é lá essas coisas, tá vendo? Ó, anticorpo de baixa afinidade. Tanto é que o cara aqui, ó, o desenho, tá vendo o desenho? Esse desenho que eu peguei do livro, esse aqui. Então eu vejo que ó, o anticorpo ele tá ligado ao epítopo, tá ligado, mas eles fizeram aqui até um pouco afastado, estão vendo, ó, para representar que não é tão que a afinidade ali é baixa, a afinidade de ligação é uma afinidade baixa. Aí essa célula B, a gente vai ver essa explicação lá na aula de resposta imune moral, tá? Tá lá, tá em detalhes isso. Ela passa por um processo de amadurecimento da afinidade. Os genes da região variável, que são esses genes aqui, essa região aqui do DNA, sofrem mutação somática e quando faz essa mutação somática, essa célula vai produzir uma região variável que vai se ligar melhor. Tá vendo aqui, ó? Eles até colocaram aqui o epítopo ligando bem juntinho ao anticorpo, a região variável, ó. Por quê? Porque depois que sofreu essa mutação somática, né, dos genes aqui da região variável, esse anticorpo ele passa a ser um anticorpo de alta afinidade. Então ele vai ligar e vai ligar firme. Para quê? Para não soltar mesmo ali daquele epítopo, daquele antígeno. Certo, gente? Então, assim, características detalhadas disso, a gente vai ver aonde? Na nossa outra aula, que é a aula de resposta imune humoral.
Beleza? Mas aqui eu queria deixar claro que existem características do reconhecimento do antígeno pelos anticorpos e essas características são uma grande diversidade de anticorpos que eu tenho de regiões variáveis, que pode chegar a 1 bilhão de possibilidades de ligações a diferentes epítopos. A especificidade, que é justamente onde o anticorpo liga, ele não liga em outra região, ele liga somente no seu epítopo correto, e essas células já estão prontas. E o amadurecimento da afinidade é uma outra característica que, quando eu formo anticorpo logo de cara, esse anticorpo ele não tem uma afinidade lá tão alta. Ele é específico contra aquele epítopo? Sim, ele vai ligar? Vai ligar. Mas depois a célula B faz o processo de maturação somática e aí ela passa a produzir um anticorpo de alta afinidade. Beleza? Bora lá continuar. Para o nosso último slide, né, para a gente fazer um apanhado geral aqui e a gente finalizar essa aula. Então, as fases da resposta imune humoral. Tudo começa, então, com a célula B fazendo o reconhecimento específico dos epítopos desse micro-organismo. E essa célula B faz o quê? Endocita o micro-organismo, come o micro-organismo. Ela se ativa, né? Quando ela se ativa, ela prolifera. Então, ela expande aquele clone. Inicialmente, quando ela expande aquele clone, alguns desses clones aqui, ó, que cresceram, alguns já se diferenciam logo de cara em plasmócito, antes de encontrar a célula T. Lembra que encontra a célula T para trocar o isótipo? Mas antes de encontrar a célula T, eu já tenho algumas células B que se diferenciam em plasmócitos de vida curta produtores de IgM. É por isso, gente, quando a gente fala lá, quando eu faço um teste para detecção de anticorpos anti-coronavírus, e se você achar só IgM, isso representa o quê? Isso significa que você está no início da infecção, que não teve tempo ainda da sua célula B encontrar com a célula T para que a sua célula T fale para a célula B que ela tem que trocar o isótipo para fazer IgG. Então isso demora uns dias. Então, até lá, o que a célula B faz? Ela fala assim, bom, já que eu estou proliferando mesmo, eu vou pegar já algumas dessas células e já vou diferenciar em plasmócitos de vida curta. Vida curta por quê? Porque ele vai morrer em breve. E é melhor eu ter uma IgM que já vai grudar no coronavírus ou em qualquer outro tipo de micro-organismo do que não ter nada, do que esperar aí 7 dias até eu ter lá a tal da IgG pronta. Então é melhor que eu já tenha um anticorpo IgM que a afinidade também é baixa, né, que a gente viu anteriormente, que ela só faz o amadurecimento da afinidade depois, mas já é alguma coisa, que já liga ali aos epítopos daquele antígeno, que está fazendo o processo infeccioso. Então já é uma vantagem, sim, que o sistema imunológico achou. Aí, né, continuando ali a resposta imunológica, essa célula B faz o encontro com a célula T, e sendo o vírus, como eu falei, eu dei o exemplo do coronavírus, né? Essa célula T vai fornecer qual tipo de citocina? Interferon gama. E interferon gama, a célula B recebe, entendi, tem que fazer IgG, né? Então essa célula B, ela se modifica, ela deixa de produzir IgD e IgM, que são as imunoglobulinas que ela sabe produzir logo de cara, e se diferencia então numa célula que vai produzir IgG, se diferencia num plasmócito, esse plasmócito então vai ser um plasmócito de vida longa, ele migra para a medula óssea e lá ele vive por alguns anos produzindo essas imunoglobulinas já de alta afinidade e do tipo certo, que nesse caso é a IgG. Ufa, beleza, gente? Acabamos a aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula, porque afinal de contas, né, eu falei bastante coisa hoje sobre anticorpos para vocês. Espero que tenha sido útil esse conhecimento para vocês e que tenha ajudado de alguma maneira. Beleza? Então, um abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo aqui no nosso Imuno canal. Um abraço, bons estudos para vocês e se cuidem. Estou gravando esse vídeo em 2021. Se cuidem que a situação não tá fácil. Estão batendo aí 3 mil mortos por dia, mais ou menos, aqui no Brasil. Então, cuidem-se, crianças, tá bom? Um abraço, um beijo para todo mundo aí. E é isso. Até o próximo vídeo.